uso teu nome engrandecer, pra fechar essa daí, e agradecer-te por toda em nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno. Fiz 21 cirurgias neste olho, fiz 14 neste. E infelizmente eu perdi 100% da visão do olho direito. Perdi 80% da visão do olho esquerdo no meio de tanta cirurgia, de tantos lasers, de tanta coisa. E foi assim que Jesus quis e permitiu. Eu não conseguia mais ler como eu gostava de ler. Eu não enxergava mais as pessoas. Eu andava acompanhada de alguém. Às vezes a minha mãe me levava, lia a Bíblia pra mim. Às vezes um amigo ia comigo, amigas. Subia no púlpito com coragem e lia o versículo que eu queria. E assim eu continuei ministrando. Ministrava sentada, porque tinha vezes que eu não tinha condições de andar, porque não tinha ninguém para me auxiliar, porque eu gosto de andar na igreja. Ei, um dia eu estava num culto, na cidade de Goiânia, e um pastor que estava lá olhou para mim e disse assim: moça, fica de pé. E alguém que estava comigo, uma amiga minha que estava comigo, me levantou e disse: ele está falando com você. Eu me levantei, me pus de pé. E aquele pastor olhou para mim e disse assim: consegue ver as horas para mim nesse relógio? Não consigo não, pastor. Por quê? Só vejo vultos. Só enxergo 20% de um olho só. É mesmo? É. Entendi. Porque Deus acabou de falar pra mim que por causa da tua fidelidade com Ele. Sabe o que Deus estava fazendo comigo? Me provando. Por causa da tua fidelidade com Ele. Ele está te aprovando. Ele vai começar a limpar a tua visão. Glória. Um dia, saí na rua com uma pessoa, uma prima, não lembro mais quem era. Eu sempre saía com alguém e eu não lembro se eu tinha ido no médico, eu não lembro mais o que eu tinha feito aquele dia. Eu sei que eu fui com alguém, tava na parada de ônibus e tava bem no auge do WhatsApp. Quem lembra do WhatsApp aí? Quando começou? Tava todo mundo viciado, né, naquele negócio. É ou não é? E os que tiver viciado aqui hoje já desvicia logo. Misericórdia. É um negócio atribulado. É bênção, mas a gente não pode trocar a vida por isso, amém? Pode perguntar aos meninos aqui, ó. Ninguém me vê o tempo todo em celular. Eu não fico, não gosto, não pode. Crente que serve a Deus tem que saber dividir os horários. Aí eu na parada de ônibus e comecei a olhar os ônibus. Passava um, passava o outro. Aí passou um lá. Eu morava em Brasília e tinha um bairro chamado Recanto das Emas. E os ônibus do Recanto das Emas, todos são azuis. Da cor do vestido dessa irmã. E aí ele passou e eu falei: nossa, o ônibus do Recanto. Aí a pessoa que tava do meu lado deu uma risadinha e disse: ah, mas todo ônibus que vai pra lá é azul. Ela viu o vulto do ônibus, né? Ele era o único ônibus azul que passava lá. O resto era todos amarelo. Todos eram cor amarela. Aí como eu continuei, eu tinha certeza que eu tinha lido o ônibus. Amém? Aí eu continuei olhando. Olhava. Aí passava uns muito rápido. Aí de repente veio um meio devagar. Aí eu li lá escrito assim: setor M Norte. Era onde eu morava. Olha o ônibus da M Norte. Parei o ônibus. Sabe que cor que era o ônibus, irmã? Amarelo. Parei o ônibus. Corri pra dentro do ônibus, porque lá em Brasília é assim: se tu não pega o ônibus, não corre, você perde a vaga. Corri, subi. Entrei, passei a roleta, sentei cansada. Aí a menina do meu lado olhou assim pra mim: Suzana, você tá bem? Nossa, eu tô ótima. Você subiu sozinha no ônibus? Subi. Você enxergou as escadas? Enxerguei. Como é que você sabia que esse ônibus é da M Norte? Porque eu li. Levanta a mão. Deus vai fazer o teu milagre de repente. Quando você menos esperar, Deus vai fazer o teu milagre. Quando você descansar no Senhor, Ele te visita. Meu. Quem tem fé, Jesus visita em qualquer lugar. É na rua, é no trabalho, é dentro do banheiro, é na tua casa, é no teu quarto, é de joelho, é onde está só você e o Espírito Santo. Não importa, quando Ele quer curar, não tem lugar. Está escrito lá no texto que no fim dos tempos todos os povos vão segurar nas roupas dos judeus, porque vão ver que o Deus dos judeus é o Deus da humanidade. O Deus dos judeus não é Jesus. Deus dos judeus, para nós, é o Deus dos 10 mandamentos, que não tinha lá de divisões. Então, essas que você está chamando de objeções, na verdade, eu estou me atentando ao tema. O Novo Testamento está desalinhado com o Velho Testamento. Você também concorda que o Velho Testamento são profecias eternas, e poderia muito bem estar escrito lá em Zacarias que o mundo inteiro vai se apegar à roupa de cristãos. Mas não está escrito, está roupas de judeus. Você vai esse versículo? O Deus, não, desculpe, o senhor quer completar? Só quer dizer que o Deus dos judeus é o Deus dos cristãos. Não é. Não é na sua interpretação.
Mas o que o Novo Testamento diz, o que o texto do Novo Testamento diz é que é o Deus dos judeus que vem em carne entre nós. Agora, nunca houve para os judeus, segundo o nosso entendimento, uma promessa de salvação específica. Os judeus foram escolhidos como povo para apresentar Deus ao mundo. E se o senhor me pergunta, eu acredito que até hoje Deus sustenta Israel. Sim. Mas isso não tem a ver com salvação. O Deus de Israel, ele vem para cá, encarna para ser sacrifício em nosso lugar. Aliás, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no verso 11, já que o senhor está falando como é que vai ser o futuro, diz que virão pessoas do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e nós nos sentaremos à mesa. Sabe com quem? Abraão, Isaac e Jacó. Como é que não é o mesmo Deus? Se o Novo Testamento está dizendo isso, nós que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, inclusive do Antigo Testamento, os patriarcas que colocaram sua fé no Messias que vinha no futuro, assim como aqueles que hoje colocam sua fé no Messias que veio no passado, sentarão à mesa. E é nesse momento de sentar à mesa que haverá o cumprimento da promessa de Êxodo 6:7. Que nós cristãos chamamos as bodas do Cordeiro. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o Deus que é revelado plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Como que vocês estão? Hoje, 20 de março, quinta-feira de 2025. Estou aqui agora no pé do monte. São 6 horas e 39 minutos da manhã. Eu queria ter chegado aqui um pouquinho antes das 6, mas bateu aquela preguiça. E ainda tive que tomar banho, me vestir, enfim. Mas estou aqui no monte. Vamos lá. Estou aqui no pé do monte. Já tem pessoas ali na santificação para subir o monte. Até hoje eu não entendo por que as pessoas param ali. Ali são 2 pessoas para orar, mas cada um com sua pedra no sapato. Como eu já falei no início, são 6 horas e 40 minutos da manhã. Hoje, dia 20 de março de 2025, é uma quinta-feira. Eu não sei que horas começou a chover, porque ontem eu não guardei a hora, mas eu acho que era 8h30, 9 horas, eu já estava deitado para dormir. Então eu não percebi quando começou a chover, mas eu sei que choveu basicamente até umas 2, 3 da manhã. Então o monte deve estar escorregadio. É isso aí. Pelo menos as plantas agora vão ter um alívio. Tá vendo? Pegou fogo em tudo aí, ó. Estou com a Bíblia da Universal e vamos subir o monte. Já cheguei aqui no monte. Repetindo, já cheguei aqui no monte. E vamos ver o que vai dar, né? Não sei se ali tem pessoas. Vou mostrar. Chegando mais pessoas lá embaixo. Ali estão sentadas. Não sei se tem pessoas ali. Não sei se tem pessoas ali. Mas os cavalos estão aqui. Então vamos lá. Vou ali naquela pedra que eu faço de altar. Tem uma sabiazinha ali, ó. Outra sabiá. Sabiá não, bem te ver. Tirando crente porco que põe fogo e não limpa. Ó, ali não tem ninguém. Ali também não tem ninguém. Então vamos lá. Começar as orações aqui. Vou fazer primeiro a oração pública para depois fazer a oração particular. Tá bom?
Olá, tudo bem? Sou Oliveira. Hoje, quinta-feira, 20 de março de 2025, às 6 horas e 49 minutos da manhã, eu vou começar a fazer agora essa oração pública para que você e sua família se sinta abraçados pelo braço do nosso Criador. Eu não sei se eu vou botar esse vídeo, mas são dois vídeos. Um de um judeu falando e o outro de um desenho animado falando do crente divorciado ou do crente solteiro. Eu espero que você goste. Se eu não botar agora no começo, eu vou botar no final, tá? Ou eu ponho no começo e final. Vamos orar? Vou virar a câmera aqui pro outro lado para começar a oração. Começa assim o louvor. Pai, estou aqui, venho te dizer. Eu esqueci o restante. Como eu ainda não fui no YouTube ver se eu acho essa música, se você souber essa música, põe aqui embaixo o nome dela. Eu não sei se eu vou lembrar de procurar lá no YouTube. Pai, estou aqui, só pra te dizer. Alguma coisa assim. Mas enfim, gente, vamos orar. Essa oração pública é para você e sua família. É para você e sua família. Hoje, quinta-feira, 20 de março de 2025, às 6h51 da manhã, vou começar essa oração, tá, gente? Não tá tendo 1 centímetro de vento em cima do monte, tá? Por dessa chuva que houve essa noite, parece que eu tô dentro de uma panela de vapor. Embora o céu esteja assim, ó, nublado, tá quente. Tá muito quente. Então vamos orar, gente. Vamos orar. Clama aí agora o nome da esposa, o nome do marido, o nome dos filhos. Clama. Clama agora. Isso depende de você agora, vai. Você que é casado, você que é casada, você que tem filhos, você que tem netos, você que tem mãe, você que tem pai. Clama. Clama agora. Clama que agora está no horário de você buscar. Amado Pai, clama através de Salvador, primeiramente pela minha vida, que Tu venhas, Pai, perdoar todo e qualquer pecado que eu tenha cometido contra Ti e ao meu próximo. Muda a minha forma de agir, minha forma de pensar, minha forma de querer, minha forma de ser. Blinda a minha vida contra as artes demoníacas, Pai. Blinda a minha vida contra toda seta maligna, todo feitiço, todo quebrantamento. Ah, Pai, santo é o Teu nome. Santo, santo, santo é o Teu nome, Pai. Te peço que através de Salvador, entre com providências na minha vida, entra com providências na vida desse homem, dessa mulher que está escutando minha voz, vendo a natureza, vendo os cavalos, os passarinhos, as árvores. Ah, Pai, santo é o Teu nome. Santo, 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 santo é o Teu nome, Pai. Santo, 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 santo é o Teu nome, Pai. Pessoas chegando ao monte para buscar. Eu te peço, Pai, aqui nesse monte que fica no bairro do Jockey, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, muitos servos, muitas servas estão vindo aqui clamar pelo Teu nome, clamar por Você, pedir que Tu venhas grandiosamente abençoar a vida financeira, a vida matriarca, a vida patriarca, para não deixar faltar o alimento, para não deixar faltar a saúde, para não deixar faltar o trabalho, Pai. Ah, Pai amado, clamo que através de Salvador, Tu tenhas essa misericórdia, Tu tenhas essa inclinação para pôr a Sua mão sobre nós e nos proteger, Pai. Arranca essa seta maligna, derruba esse quebrantamento,
Desfaz essa magia que estão fazendo contra essa pessoa, contra mim, contra a família dessa pessoa e contra a minha família. Ah, Pai, encoraje essa pessoa a ofertar, a dar dízimo. Encoraje essa pessoa a te buscar, a bendizer teu nome, a fazer segundo a tua vontade na vida. Ah, Pai amado, como tu és maravilhoso, como tu és bondoso, como tu és, Pai. Eu te peço através de Salvador, entra agora na vida dessas pessoas. Hoje não estou citando o nome de ninguém, porque eu quero que realmente essa oração vá para todos e para todas, mulheres e homens, jovens, adultos, idosos, crianças. Vai lá, Pai, nessa pessoa que está doente agora. Vai lá, Pai, nessa pessoa que está sem saber o que fazer, com vontade de tirar a própria vida. Vai lá, Pai. Muda essa situação dessa pessoa. Faz ela entender o quanto que tu é maravilhoso, o quanto que tu é bom, Pai. Santo é o teu nome, Pai amado. Santo, santo, santo é o teu nome. Obrigado, Pai. Obrigado. Através de Salvador, eu encerro essa oração pública e eu peço para cada pessoa que está agora escutando minha voz clamar, caso tenha vontade e entendimento, pelo nome de cada filho, de cada filha, de cada neto, de cada neta, do pai, da mãe, dos irmãos, do esposo, da esposa, caso venha a ter. E por favor, Pai, preenche-me com teu Espírito Santo. Mova céus e terras para que as coisas cabem bem, tanto na minha vida como na vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, escutando minha voz. Agora direciono para lá, Pai, para o condomínio. Lá, aqueles 3 condomínios lá. Cozumel 1, Cozumel 2, Cozumel 3. Estendo minha mão. Estendo minha mão. Não vai aparecer aqui, gente, que está em... Pai, eu te peço pelo meu apartamento, te peço pelo meu condomínio, te peço por todos aqueles condomínios dali. Entra com sua providência, com teu Espírito Santo. Arrebenta com o capeta que está ali, com o espírito da morte, o espírito do vício. Arrebenta, Pai. Arrebenta. Muda a vida de muitos que estão ali agora se drogando, se prostituindo. Vai, Pai. Entra com teu entendimento na cabeça de cada um desses, de cada uma dessas, e arrebenta com Satanás, Pai. Tira ele dali. Também te apresento meu apartamento, meu gato, Pai. Vai lá. Põe anjos acampando ao redor daquele apartamento. Tira, Pai, tudo que é ruim, tudo que é mal. É o que eu te peço através de Salvador. Assim seja, Pai. Assim seja. Gente, agora eu vou fazer as minhas obrigações aqui pela minha família. E vou ver se eu acho aqui o louvor no YouTube, para ver se eu lembro alguma coisinha da letra para cantar. Peço desculpas aí pela voz, porque nem eu aguento minha voz. Mas é pro Criador, gente. É pro Criador. Sejam abençoados aí, que hoje seja só vitória. Que as derrotas aconteçam para a sua vitória. Após ter feito ali algumas obrigações ali em cima, a ponto de uma serva, e já idosa, vir me pedir a oração, e ela foi ali queimar alguns pedidos de oração no monte. Olha como que o chão tá molhado. Choveu muito. Olha as árvores tudo molhadas. Eu vou estar aqui agora pregando alguma coisa da Bíblia. E enquanto eu vou aqui buscando aqui o que pregar na Bíblia, já vai pegando sua Bíblia aí. Quando eu voltar, que eu vou dar uma pausa aqui, né? Quando eu voltar, já vou voltar sabendo o que eu vou pregar. E enquanto eu vou orando, você já vai abrindo o livro, tá? Vamos lá.
Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Hoje, 20 de março de 2025, são 7 horas e 39 minutos da manhã. A som do pandeiro que está ali em cima de um pessoal que chegou. Eu vou estar aqui com a Bíblia aberta em Jó 31. Enquanto você vai achando o livro de Jó, capítulo 31, eu vou orando aqui, tá bom? Vamos lá. Pai Celestial, através de Salvador, clamo que você venha e derrama tua unção, derrama teu Espírito sobre mim, Pai. O que eu venha falar, não venha falar de mim, mas que venha para que seja honrado o teu reino e cada vez mais as pessoas te dê glória. Obrigado, Pai. Santo é o teu nome. Conduz agora esse pequeno culto e abençoe a todos a quem tem que ser abençoado. Assim seja. Muito obrigado. Assim seja. Gente, vamos lá. Tô olhando aqui pro chão, porque como tá molhado, é muita lama. É muita lama. Tá? Então eu tô aqui olhando aqui pro chão até para não escorregar. Vamos lá. Jó 31. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Que porção teria eu do Criador lá de cima? Ou que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos, e não conta todos os meus passos? E não conta todos os meus passos? É uma pergunta que eu li aqui como se fosse exclamativa, mas é uma pergunta. E não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balança, pese-me em balanças, e saberá a minha sinceridade. Balanças fiéis, tá, gente? Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer coisa, então semeei eu a outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Gente, desculpa pela leitura de hoje, mas olha, eu estou enxergando bem. Agora, por que eu estou lendo assim, não sei. Gente, como está escrito aqui, os meus olhos fizeram acordo com o que ou com quem? Fixo meus olhos como se fixa numa virgem. Peça para alguém pegar a minha integridade e pesar em uma balança fiel, para ver se há dolo em minha vida. A minha mão se apega em outras coisas que venha dar alguma coisa de positivo? Isto é, gente, eu trocando o que está escrito pelas minhas palavras. Jó 31, do versículo 1 ao versículo 6. Peço isso a você. A nossa integridade é nossa. A nossa iniquidade é nossa. Mas qual é a diferença da integridade para a iniquidade? A integridade, além de você não prejudicar ninguém, você ainda sabe ajudar.
A iniquidade, além de você prejudicar as pessoas, é um buraco sem fundo que você mesmo faz perante teus pés. Devemos olhar para aquilo que realmente somos, o que podemos dar e oferecer para o nosso Pai Celestial. Queria eu balançar um monte de nota de 200 assim e falar assim, ó, quem quer? Mas, na verdade, eu sou esse que está esperando alguém balançar a nota de 200 e perguntar quem quer. Porque se as coisas no mundo fossem fáceis, não existiria sofrimento. Porque na primeira atitude de sofrimento, dentro da facilidade, o sofrimento acabaria. Doenças, dores, falta de comida, dívidas, problemas no casamento, problemas com filhos, problemas com pais. Se as coisas fossem fáceis, nada disso existiria como problema, porque facilmente seriam solucionados. Mas, muitas das vezes, esses problemas são causados pela parte do Pai para nós começar a entender o que somos, o que praticamos e o que queremos. Nosso Pai Celestial, ele não tem prazer em adoecer ninguém. Ele não tem prazer de ver ninguém chorando. Mas em 100% dos casos, quando isso acontece, é para que nós mesmos avaliem quem somos e o que somos. Isso é uma coisa nossa, não muda. Se somos pessoas de valores positivos, tudo que fazemos, mesmo tomando prejuízo, será positivo na vida de alguém. Se somos pessoas de valores negativos, de valores ruins, tudo que iremos fazer, não importa se é com filho, se é com mãe, se é com pai, se é com esposa, se é com marido, se é com vizinho, se é com cachorro, se é com gato, é para prejudicar alguém. Porque somos o que somos. Mas hoje eu vou dar uma palavra de libertação para você. Confessa aí agora com a tua boca que o Salvador, aquele que você conhece como Jesus Cristo de Nazaré, é o teu único suficiente Salvador, e que a partir de hoje tu vai buscar o Espírito Santo e vai se preencher dele e nunca mais tu vai fazer mal a ninguém e a nada. Abre aí sua boca e fala agora. Se você fez, parabéns. Tu vai ver as coisas acontecendo na sua vida que você não vai acreditar. Se você duvidou e não fez, que o nosso Pai Celestial tenha misericórdia de você. Mas quando você tiver coragem, faça. Faça. Nunca é tarde demais. Meu nome é Oliveira e por hoje estou indo embora. Seja abençoado você e sua família. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, 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 thunder. I'll be your shelter, I'll be your armor. I hear you whisper underneath your breath. I hear your rest.
cirurgia neste olho, fiz 14 neste. E infelizmente eu perdi 100% da visão do olho direito. Perdi 80% da visão do olho esquerdo no meio de tanta cirurgia, de tantos lasers, de tanta coisa. E foi assim que Jesus quis e permitiu. Eu não conseguia mais ler como eu gostava de ler. Eu não enxergava mais as pessoas. Eu andava acompanhada de alguém. Às vezes a minha mãe me levava, lia a Bíblia para mim. Às vezes um amigo ia comigo. Amigas. Subia no púlpito com coragem e lia o versículo que eu queria. E assim eu continuei ministrando. Ministrava sentada, porque tinha vezes que eu não tinha condições de andar, porque não tinha ninguém para me auxiliar, porque eu gosto de andar na igreja. Ei, um dia eu estava num culto na cidade de Goiânia e um pastor que estava lá olhou para mim e disse assim: moça, fica de pé. E alguém que estava comigo, uma amiga minha que estava comigo, me levantou e disse: ele está falando com você. Eu me levantei, me pus de pé. E aquele pastor olhou para mim e disse assim: consegue ver as horas para mim nesse relógio? Não consigo não, pastor. Por quê? Só vejo vultos. Só enxergo 20% de um olho só. É mesmo? É. Entendi, porque Deus acabou de falar para mim que por causa da tua fidelidade com Ele. Sabe o que Deus estava fazendo comigo? Me provando. Por causa da tua fidelidade com Ele, Ele está te aprovando. Ele vai começar a limpar a tua visão. Oh, glória. Um dia, saí na rua com uma pessoa, uma prima, não lembro mais quem era. Eu sempre saía com alguém e eu não lembro se eu tinha ido no médico, eu não lembro mais o que eu tinha feito aquele dia. Eu sei que eu fui com alguém, estava na parada de ônibus e estava bem no auge do WhatsApp. Quem lembra do WhatsApp aí? Quando começou? Tava todo mundo viciado, né, naquele negócio. É ou não é? E os que tiver viciado aqui hoje já desvicia logo. Misericórdia. É um negócio atribulado. É bênção, mas a gente não pode trocar a vida por isso, amém? Pode perguntar aos meninos aqui, ó. Ninguém me vê o tempo todo em celular. Eu não fico, não gosto, não pode. Crente que serve a Deus tem que saber dividir os horários. Aí eu na parada de ônibus e comecei a olhar os ônibus. Passava um, passava o outro. Aí passou um lá. Eu morava em Brasília e tinha um bairro chamado Recanto das Emas. E os ônibus do Recanto das Emas, todos são azuis, da cor do vestido dessa irmã. E aí ele passou e eu falei: nossa, o ônibus do Recanto. Aí a pessoa que estava do meu lado deu uma risadinha e disse: ah, mas todo ônibus que vai para lá é azul. Ela viu o vulto do ônibus, né? Ele era o único ônibus azul que passava lá. O resto era todos amarelo, todos eram cor amarela. Aí como isso continuou, eu tinha certeza que eu tinha lido o ônibus, amém? Aí eu continuei olhando, olhava, aí passávamos muito rápido, aí de repente veio um meio devagar. Aí eu li lá escrito assim: setor M Norte, era onde eu morava. Olha o ônibus da M Norte. Parei o ônibus. Sabe que cor que era o ônibus, irmã? Amarelo. Parei o ônibus. Corri pra dentro do ônibus, porque lá em Brasília é assim: se tu não pega o ônibus, não corre, você perde a vaga. Corri, subi, entrei, passei a roleta, sentei cansada. Aí a menina do meu lado olhou assim pra mim: Suzana, você tá bem? Nossa, eu tô ótima. Você subiu sozinha no ônibus? Subi. Você enxergou as escadas? Enxerguei. Como é que você sabia que esse ônibus é da M Norte? Porque eu li. Levanta a mão. Deus vai fazer o teu milagre de repente. Quando você menos esperar, Deus vai fazer o teu milagre. Quando você descansar no Senhor, Ele te visita. Meu. Quem tem fé, Jesus visita em qualquer lugar. É na rua, é no trabalho. É dentro do banheiro, é na tua casa, e é no teu quarto, é de joelho, é onde está só você, o Espírito Santo. Não importa, quando Ele quer curar, não tem lugar. Está escrito lá no texto que no fim dos tempos todos os povos vão segurar nas roupas dos judeus, porque vão ver que o Deus dos judeus é o Deus da humanidade. O Deus dos judeus não é Jesus. Deus dos judeus, para nós, é o Deus dos 10 mandamentos, que não tinha lá divisões. Então, essas que você está chamando de objeções, na verdade, eu estou me atentando ao tema. O Novo Testamento está desalinhado com o Velho Testamento. Você também concorda que o Velho Testamento são profecias eternas? E poderia muito bem estar escrito lá em Zacarias que o mundo inteiro vai se apegar à roupa de cristãos. Mas não está escrito, está roupas de judeus. Você vai esse versículo? O Deus... Não, desculpe, o senhor quer completar? Só quer dizer que o Deus dos judeus é o Deus dos cristãos.
Não é? Não é na sua interpretação. Mas o que o Novo Testamento diz, o que o texto do Novo Testamento diz é que é o Deus dos judeus que vem em carne entre nós. Agora, nunca houve para os judeus, segundo o nosso entendimento, uma promessa de salvação específica. Os judeus foram escolhidos como povo para apresentar Deus ao mundo. E se o senhor me pergunta, eu acredito que até hoje Deus sustenta Israel. Sim. Mas isso não tem a ver com salvação. O Deus de Israel, ele vem para cá, encarna para ser sacrifício em nosso lugar. Aliás, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no verso 11, já que o senhor está falando como é que vai ser o futuro, diz que virão pessoas do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e nós nos sentaremos à mesa. Sabe com quem? Abraão, Isaac e Jacó. Como é que não é o mesmo Deus? Se o Novo Testamento está dizendo isso, nós que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, inclusive do Antigo Testamento, os patriarcas que colocaram sua fé no Messias que vinha no futuro, assim como aqueles que hoje colocam sua fé no Messias que veio no passado, sentarão à mesa. E é nesse momento de sentar à mesa que haverá o cumprimento da promessa de Êxodo 6:7. O que nós cristãos chamamos as bodas do Cordeiro. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o Deus que é revelado plenamente na pessoa de Jesus Cristo.